Muito que curioso, eu diria. Eu sou o Felipe Noronha, esse é o Vini Santos e hoje a gente vai falar de 5 jogadores que atuaram, ou quase isso, no Santos em 2006. Antes, dois recadinhos. Primeiro, recomendo a todos que corram lá no Imparcialmente Santista, outro canal da Isabel Nascimento, no qual Joe, ela e a Anitta, um trio que já gravou vários vídeos aqui para o meu próprio canal, jogamos um stop sobre o Santos. Não vou contar quem ganhou, mas é um stop bem divertido. Outros lugares aí chamam de adedonha, enfim, essa coisa, vocês sabem, né? Aí tem tipo estádio, ídolo do Santos, jogadores bizarros que passaram pelo Santos, essas categorias malucas, super recomendo, colhem lá. E também o canal do Giovanni Guedes, Golden Guedes, o canal. Por quê? Porque ele pediu pra mim, ele é santista, é fã do canal e tá recomendando maneiras da gente continuar lutando, ganhando nosso dinheirinho durante a quarentena. Como ele defende a quarentena, fiquem em casa. Eu super topei fazer essa propaganda, então o canal se chama Golden Guedes. Colhem lá também. Um abraço a todos. Vamos aos nomes bizarros. Tema de hoje é Santos 2006, Irati e Luxemburgo. Por quê? Porque em 2006 o Santos contratou muitos jogadores que tinham os seus direitos federativos vinculados ao Irati, time do Paraná. Por quê? Porque o Lucha, que era o técnico do Santos, longe de ser coincidência, era sócio em empresas por aí do Sérgio Malucelli, que era o presidente do Irati à época, e do Ron Figuer, empresário de todos esses jogadores. Ele fazia os seus jogadores assinarem com o Irati por essas maluquices do mundo da bola. Do mundo da bola. Tem aquele Deportivo Maldonado do Uruguai que todo mundo assina lá também, nunca joga. Enfim, o Irati era um desses. E aí o Santos contratava jogadores de lá. Mas, por exemplo, o primeiro dessa história, o Magno, nunca atuou pelo Irati. Ele tinha atuado no Vitória por 2 anos, mas tinha um contrato com o Irati. O mundo da bola é uma bagunça. Ele foi o primeiro desses reforços que eu vou contar a chegar. Chegou em janeiro, num pacotão de 13 reforços. A gente precisa lembrar que em janeiro de 2006 o Santos estava traumatizado com o fim de 2005. Vocês sabem o que aconteceram ao fim de 2005, eu não preciso ficar falando aqui, mas só para contextualizar. O contrato era de 1 ano, ele durou até o meio do ano, quando foi para o Japão. Se eu não me engano, para o Yokohama Flugos, mas se não foi, não muda a vida de ninguém. Fez 2 gols num jogo muito importante do Santos, inclusive, contra o Bragantino. Todo mundo sabe, se não sabe, deveriam saber, que o jogo da chuva, que se popularizou com esse nome, é o Santos e Juventus, 2-1 no Pacaembu, no Campeonato Paulista de 2006. Mas teve outro. Faltando 3 rodadas para o final, o Santos pegou o Bragantino em casa e podia ser campeão por antecipação. O Paulista daquele ano foi por pontos corridos. A briga era com o São Paulo. Diz a lenda, eu estava no estádio, que o Luxemburgo mandou cortar a luz. Ele nega. Mas enfim, de qualquer maneira, a luz na Vila acabou. O São Paulo começou a jogar antes e se perdesse, empatasse, o Santos vencesse o Bragantino, o Santos era campeão. No fim das contas, o São Paulo ganhou, mas o Santos também ganhou do Bragantino, de 3-1, se não me engano foi de virada, 2 gols do Magnum e eu acho que o outro foi do Mansur, que eu tanto amo e idolatro aqui, vocês sabem. Então o Magnum teve essa participação. Mas foi só isso, no meio do ano saiu, mas jogar no Santos é o suficiente para todas as notícias sobre ele até o resto da vida serem e-Santos assina com tal time. Você entra no Globo Esporte, por exemplo, em 2015 o e-Santos assina com o Bangu, Magnum. Em 2016, uma matéria pesada. Magnum supera depressão, álcool, ameaça de morte e separação para continuar jogando. Eu não lembro que time é, que a matéria é bastante engraçada. Não, o título é forte, né? Espero que o Magnum esteja bem. Mas logo no lead, no primeiro parágrafo dessa matéria, chamam ele no Globo Esporte de peça importante do título do Santos 2006. Exageros do mundo da bola. Fez sua carreira em times médios até, Remo, São Caetano, o Ulsan, desculpa, lá da Coreia do Sul. E parou em 2017 depois de jogar pelo Bom Sucesso. Eu diria que dos 5 que eu vou contar, foi o que teve mais sucesso no Santos por esse jogo contra o Bragantino. O Santos que foi campeão paulista em 2006, vocês sabem, mas já citem que jogo daqui a pouquinho. Outro que pode botar no currículo esse título é o Gilmar. Vamos tirar o band-aid, né? Puxar os pelos pra gente falar logo. Eu vou falar um palavrão. Eu sei que eu não falo aqui, mas eu vou falar. Porque ele se popularizou nas redes sociais santistas da época, provavelmente o Orkut, com um apelido maravilhoso. Gilmar Pica-Tonta. Vocês veem o nível do futebol do menino. Pouco jogou, não tem nem registro direito de total de jogos dele. No Gol, um site que bastante confiável, dizem só 2. Eu particularmente não lembro, mas isso não é exatamente interessante. Interessante que ele tinha contrato com o Irati, veio do Vitória, ou seja, o Vitória também tinha essa malandragem com o Irati. E também saiu no meio do ano, tal como o Magnum, também para o Japão. Só que ele foi para o Tóquio Verde. Mesmo apelidado de Pica-Tonta, ele foi parar em 2010 no Corinthians.
só que nunca jogou, porque ele não passou nem nos exames médicos. Aí foi pro Barueri, que estava na primeira divisão brasileira, inclusive. Teve um jogo muito importante contra o Santos em 2010, vocês pesquisem aí, eu não quero falar desse jogo que é traumatizante. E rodou até por times bastante dignos no Brasil, até se aposentar em 2019, como o ABC, o Náutico, o América de Natal, o Santo André, chegou a jogar no Gangan, ou Guingamp, lá da França. Terceiro nome, o mais bonito deles, inclusive ele é o Gilmar, André Belezinha. Popularizamos o apelido de André Belezinha. Ele chegou aqui como André ou André Oliveira, mas toda a sua beleza, essa beldade que é o André Belezinha, ele ganhou um apelido merecidíssimo. Chegou em maio de 2006, jovem, tinha 21 anos, ele jogou de fato no Irati, ele atuou pelo Irati. E o Santos, curiosidade, no dia da apresentação dele, o Santos era líder do Brasileiro, lá em 2006. O Santos acabaria em quarto, o que parece uma queda, era a quinta rodada do Brasileiro, mas não, esse time foi muito bom em 2006. Não era um time candidato ao título, mas começou forte e depois terminou em quarto, mesmo sem ganhar uma partida fora do estado de São Paulo. 0, mas ganhou todos os clássicos, por exemplo. Meteu 3-0 no Corinthians fora de casa, 4-1 ou 4-0 no São Paulo, acho que foi 4-0. Ganhou do Palmeiras e esse jogo contra o Corinthians eu cito mais daqui a pouco. O André Belezinha fez 28 jogos pelo Santos, 2 gols, eu tenho quase certeza que um foi na Sul-Americana contra o Cruzeiro no Pacaembu. E acabou, por um acaso do destino, quando a gente critica alguém vestiu a 10, é porque a 10 é Pelé, a 10 é sempre pro craque. Mas quando alguém ruim, tipo o Gerson Magrão veste a 10, a gente fala, até o André Belezinha vestiu a 10, banalizou. Porque o André Belezinha em determinado momento vestiu a 10 do Santos, o que é de fato um crime. Enfim. Foi dispensado no final do ano e foi parar na Alemanha, por alguma maneira, que eu explico. Ele foi parar no Colônia, junto a um outro jogador, que se chama Thiago, não interessa, também do Irati. Ou seja, o Figueiredo tinha todo esse esquema. Ainda joga hoje, na atualidade. Quer dizer, o futebol tá parado, mas enfim, tá lá em Rondônia, no Real Ariquemes, mostrando toda a sua beleza da bola e do rosto. Saudade, o André Belezinha é legal, o André Belezinha é simpático, nada contra não. Eu falei que ia citar o jogo do título paulista de 2006. Por quê? Por causa de Jardel. O Jardel nunca atuou pelo Santos, apesar de ter ficado o ano de 2006 inteiro. Mas ele é do Benfica. Ele saiu para Portugal em 2009, jogou no Estoril, no Olhanense. E aí, 2 anos depois, já estava no Benfica, joga até hoje lá. Já foi muito tempo titular. Hoje costuma ser mais banco do que titular. Mas se consagrou, fez a carreira inteira em Portugal. Poucos lembram que ele foi do Santos em 2006. E apesar de nunca ter atuado... ele também veio do Vitória. Olha o esquema aí. Apesar de nunca ter atuado, ele ia atuar, estrear na decisão do Paulista, por pontos corridos, que foi a vitória contra a Portuguesa por 2-0. Se eu não me engano, um gol contra, um gol do Reinaldo, ou um gol do Kleber Santana, enfim. Vencemos o título paulista, estava lá o dia que a taça desce de helicóptero, eu lembro do vento batendo assim na cara, eu não lembro mesmo, foi um grande dia, eu estava com um amigo Taibin, coreano. O Jardel ia jogar esse jogo, só que porque o Santos só tinha, entre todos os seus zagueiros, um disponível, que era o Ronaldo Guiaro, que inclusive fez um bom 2006 pelo Santos. Mas aí o Luxemburgo não confiava no Jardel e acabou puxando, saindo de lesão, o Ávalos. Vocês lembram do Ávalos, é claro, que também estreou naquele Paulista logo no jogo decisivo. Felizmente foi contra a Portuguesa acabou sendo rebaixada no mesmo jogo e o Santos foi campeão. O Jardel nunca atuou, mas tem foto dele treinando, vocês estão vendo aí. Por último, o quinto, Leandro, que tem um apelidinho que eu já lembro. Ele chegou em agosto, também do Irati, ele foi artilheiro do Paranaense de 2006 pelo Irati, com 18 gols em 15 jogos, uma boa marca, né? O Santos apostou. Só que na apresentação ele falou o seguinte, sou um jogador de área, mas eu dou risada, porque é um negócio absurdo. Mas sou um jogador diferenciado, sou um jogador diferente. A aspa real, tem jornais que dão uma, tem jornais que dão outra. Como eu não achei o vídeo, eu vou confiar que foi diferenciado, porque o apelido dele virou Leandro Diferenciado. Todo mundo, torcedor do Santos, chamava ele de Leandro Diferenciado, não só Leandro, como ele gostaria. Ele inclusive pediu para pararem com o apelido, obviamente que não deu certo. Ele pouco jogou, foi dispensado inclusive no mesmo dia, 11 de dezembro, junto ao André Belezinha e junto ao Jardel. Mas ele fez um gol, eu vou mostrar, só completando, ele pouco jogou pelo Santos, ele foi parar no Barueri, depois na Ponte, rodou por times como, olha só, o Vojvodina da Sérvia, o Napredak da Sérvia, o Kalmar da Suécia, o South China de Hong Kong, fez uma carreira internacional e ainda joga, tá no Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul. Pois bem, o gol que eu tanto quero falar, não, essa é a apresentação do PowerPoint, tá aqui, calma aí.
Esse aqui, a imagem é horrorosa porque é um vídeo velho do YouTube, mas esse é o Santos 3, Corinthians 0 no Pacaembu, pelo segundo turno do Brasileiro de 2006, um dos jogos que fizeram o Santos garantir a vaga na Libertadores de 2007, aquela, vocês sabem qual. Nesse 3-0, esse seguinte lance acontece, deixa eu só mutar para não vazar o som, pronto. O Kleber lança, o Zé Roberto de primeira toca para esse golaço de Leandro diferenciado. Inclusive a foto que vocês viram é dele comemorando esse gol. Leandro diferenciado. Uma outra curiosidade, está aqui no Globoesporte.com da época, esmarrento, Leandro jura ser humilde. Que título? Esse título está nos anais do Globoesporte.com. Porque ele disse que foi mal interpretado por ter falado que era diferenciado. Eu disse que não era um atacante e jogava só na área, que era diferenciado porque saía para buscar o jogo. As pessoas já me chamaram de marrento, disseram que não sou humilde, isso não tem nada a ver. Incrível, o Santos tem umas histórias inacreditáveis. Pois bem, nenhum deles durou muito, nenhum deles fez história, mas vários têm título e vaga na Libertadores no currículo. Dá para ser chamado de E-Santos quando você for apresentado no Bangu. Enfim, espero que os senhores tenham se divertido. Volto a recomendar que vocês se divirtam também lá no Stop, que eu, a Isabel e a Anitta brincamos no Imparcialmente Santista. E por hoje é só. Beijão!